Bom dia, primeira série, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de aula, né? Hoje é a primeira aula de física da semana e nós vamos iniciar um novo conteúdo. Na semana passada a gente estava falando sobre força-peso e força normal, fizemos os exercícios da apostila, fizemos os exercícios do caderno de atividades também sobre isso. E agora a gente vai passar para mais uma força lá da apostila, tá? Força de tração. Então, o que vem a ser essa força aqui? Força de tração. Então, eu pus algumas imagens aqui, ó, para vocês tentarem associar o que tem a ver a força de tração com o dia a dia de vocês. Então, aqui, ó, uma pessoa fazendo rapel, pendurada por uma corda, uma ponte suspensa por cabos, uma pessoa deitada numa rede. O que será que essas três situações têm em comum? Nessas três situações existe força de tração, tá? Então, a força de tração, ela é uma grandeza vetorial, porque é força, né? Todos os tipos de força são grandezas vetoriais, que precisam de módulo, direção e sentido, para serem bem representadas. Ela resulta da interação entre dois corpos, só que a interação e o contato entre esses dois corpos vai ser intermediado através de cordas ou cabos, tá? Então, sempre que vocês aplicam uma força num objeto através de uma corda, ou de um cabo, ou de um elástico, vocês vão ter força de tração. Tá bom? Ó, corda, fio, filamento, cabo, etc. A direção da força sempre vai coincidir com a direção da corda, né, ou do fio, que vai estar tracionado. Ela é representada pela letra T maiúscula, tá? E vai ser medida em Newton também, porque todas as forças são medidas em Newton, né? Tanto a normal, quanto a força-peso, quanto a força de tração. Todas as forças que a gente vai estudar nessa apostila agora, a unidade do sistema internacional é Newton. Então, força de tração é a força que existe sempre que tem uma corda, um fio ou um cabo sendo tracionado, ou seja, sendo esticado, tá? Eu poderia, digamos, eu tenho uma caixa lá no chão e eu posso ir lá e puxar essa caixa com as minhas mãos. Isso eu estou realizando uma força. Mas eu posso muito bem ir lá amarrar uma corda e puxar através da corda. Aí eu estou exercendo uma força de tração, porque eu estou deslocando aquele objeto, aplicando uma força nele através de um cabo, tá? Então, força de tração é isso. Quando a gente aplica força nos objetos através de cordas ou cabos, ou fios, tá bom? Aí aqui, ó, como que eu vou calcular a força de tração? Ela é parecida com a força normal, ela não tem uma fórmula específica para ela. Lembram lá que a força normal eu tenho que ver as outras forças que agem no objeto, para daí eu ver quanto que tem que valer a força normal para tudo aquilo lá estar em equilíbrio, né? A gente só utiliza a fórmula para calcular ela no caso do plano inclinado, né? Porque a força normal é igual ao peso normal. A força de tração é a mesma coisa, não existe uma fórmula específica para calcular ela. A gente tem que ver as outras forças que agem no objeto para descobrir o valor dela. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu tenho um homem que está erguendo uma caixa aqui através de uma corda. Qual será que é o valor de tração na corda? Então, eu tenho que pensar que forças que estão agindo nessa caixa aqui que está suspensa. Como ela tem massa, tem o peso dela que está puxando ela para baixo aqui, lá em direção ao centro da Terra, né? E como tem a corda esticada, tem uma força de tração aqui em cima dessa corda. Essas são as duas únicas forças que estão agindo nessa corda aqui. Quando ela não está encostada no chão, ela não tem força normal, né? Então aqui, se eu tenho peso para baixo e tração para cima, a tração tem que ser igual ao peso, tá? Para daí eu conseguir, para esse objeto estar em equilíbrio e poder se mover ali. Então, nesse caso, a força de tração vai ser igual ao peso da caixa, tá? Agora, nessa outra situação aqui, ó, o homem está puxando a caixa também através de uma corda, mas agora não é aqui, ó, na vertical, é no plano inclinado. O que muda nesse caso agora? Lembram que no plano inclinado o peso se divide em duas partes? Então, eu vou ter aqui, ó, e está encostado no chão. Então, aqui eu tenho a normal saindo da superfície, tá? E tenho o peso normal, ao contrário aqui, que anula a normal, para o objeto ficar em equilíbrio. Ele nem afunda no chão e nem sai voando, né? Uma força anula a outra aqui nesse sentido. Aí aqui, puxando ele para baixo, eu tenho o peso tangencial, que é a componente do peso responsável por tentar fazer o objeto escorregar, para puxar ele para baixo. E aqui eu vou ter a força de tração puxando ele para cima. Então, nesse caso, se o objeto subir aqui com velocidade constante, é porque a força de tração que está puxando ele para cima é igual ao peso tangencial que está puxando ele para baixo. Aí eu só calculo o peso tangencial pela fórmula, que é peso vezes seno, descubro o valor da força de tração que está para o lado contrário, tá?
Então eu sempre tenho que descobrir qual força que está para o lado contrário para eu descobrir o valor da tração que está para aquele lado, tá bom? Nesse caso a tração é igual ao peso, nesse caso ela é igual ao peso tangencial, que é a componente que puxa a caixinha para baixo aqui, tá? E como a tração está para cá, contrário ao peso tangencial, elas são iguais, tá bom? Agora vamos ver aqui, ainda dentro da parte de força de tração. A gente tem um estudo das roldanas ou polias, tá? O que vem a ser uma roldana ou polia? É um dispositivo redondinho assim, que ele tem a capacidade de girar, tá? Ele é fixo no meio por um parafuso e ele tem a capacidade de girar. E a gente passa cordas através dele. Então vocês já devem ter visto uma roldana ou uma polia em construções civis. Às vezes os pedreiros jogam lá um balde e enchem de coisa e puxam através de uma cordinha, com uma roldana ou polia. Tá? Barco a vela, na hora de erguer a vela do barco através da roldana ou polia. Movimentação dos elevadores é através da roldana ou polia, daí o cabo do elevador sobe e desce, né? Também parecido o sistema de abrir e fechar a persiana, né? É como se fosse uma roldana ou uma polia também, um sistema parecido. E existem dois tipos de polias, tá? Roldana e polia é a mesma coisa, então tanto faz usar um dos dois nomes. As polias fixas, elas não apresentam vantagem mecânica. Para que a gente utiliza, então? Só para mudar a direção do movimento, tá? Digamos, eu tenho uma caixa lá embaixo no chão e eu posso amarrar uma corda nela e puxar assim para cima, puxar a corda diretamente, ou eu posso acoplar no teto lá da minha casa uma polia, eu passo a corda através dela e daí eu puxo assim. Em vez de eu puxar assim a corda, eu puxo, só muda a direção. Mas ela não tem vantagem mecânica. O que significa isso? A força que eu tenho que fazer para elevar aquela caixa que está no chão é o próprio peso da caixa. Ela não fica mais fácil de erguer só por causa da polia, tá? Então a polia fixa não tem vantagem mecânica. Ela só muda a direção. Em vez de eu erguer assim, eu puxo através da corda, tá? Já as polias móveis apresentam vantagem mecânica. E cada polia móvel que eu acrescento no sistema reduz pela metade o peso do objeto. Tá? Então essa fica mais fácil. Cada polia móvel que eu acrescento no sistema, ela vai deixando mais leve o objeto. Então digamos aqui, eu tinha uma caixa de 10 kg. Ela pesa 100 newtons, né? Porque tem que multiplicar por 10, que é a gravidade da Terra. Então pela polia fixa eu tenho que fazer uma força de 100 newtons pelo menos para tirar a caixa do chão. Se eu acrescentar uma polia móvel no sistema, eu preciso fazer só 50 newtons de força. Divide pela metade. Tá? Se eu acrescentar mais uma polia móvel no sistema, diminui para 25 newtons. Se eu acrescentar mais uma polia móvel, diminui para 12,5 newtons. Tá? E assim vai dividindo pela metade cada vez mais. Então, nesse caso aqui, apresenta vantagem mecânica, ou seja, fica mais fácil utilizar a polia móvel. Tá? E qual que é a diferença delas? Como que vocês vão reconhecer? Então, a polia fixa aqui, gente, ela vai estar fixa no teto ou em algum lugar, tá? E a polia, ó, por exemplo, nesse desenho aqui tá mais fácil de ver. Aqui eu só pus a imagem para vocês verem o que é mais ou menos uma roldana ou polia, tá? Agora, nessa imagem aqui, ó, essa aqui de cima é fixa, tá vendo? Ela tá presa diretamente no teto aqui. Então, essa não tem vantagem mecânica nenhuma. Mas aqui, ó, eu tenho duas polias móveis acopladas para erguer esse objeto de peso P aqui. Olha que é a diferença da móvel. A móvel, ela é suspensa só por cordas dos dois lados, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, digamos que essa caixinha aqui tivesse o peso de 100 newtons, uma polia móvel dividiu para 50, mais uma polia móvel dividiu para 25. A fixa não muda nada, então aqui eu tenho que fazer uma força de 25 newtons para erguer só. O objeto de 10 quilos ia parecer que tem 2,5 quilos só na hora de eu erguer. Ele ia ficar mais leve, tá? E se eu utilizasse só a polia fixa, sem essas outras duas aqui, eu ia ter que fazer o peso certinho de 100 newtons, como o objeto tem 10 quilos mesmo. Não apresenta vantagem mecânica, tá bom? Então, essa é a diferença das polias. Então, agora, como tarefa, eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2 e 5, tá? Das páginas 26 e 27 da apostila. Quero que vocês tentem fazer esses que são os mais simples, aí a gente vai ter outras aulas mais pra frente, eu vou fazer os outros exercícios junto com vocês. Mas quero que vocês tentem fazer esses 3 aqui de tarefa, tá? A primeira série A, a tarefa é para amanhã, porque amanhã a gente tem aula de novo de física. E a primeira série B para quarta-feira, que é a nossa próxima aula de física, tá bom?
Então, façam lá exercícios 1, 2 e 5 da tarefa, da apostila como tarefa. Mandem foto lá no grupo desses exercícios para comprovar que vocês fizeram, tá bom? Então, bons estudos. Se tiverem alguma dúvida, é só me procurar, tá? E boa semana para vocês.